Infelizmente, eu acho que pouca coisa acontecerá, né? A reforma administrativa, como você bem colocou, se vier a ocorrer, vai ser algo que não trará os impactos necessários, tanto de eficiência, de aumento de eficiência do Estado, quanto também redução dos custos. E a tributária, o que está se falando é muito no fatiamento, né? Eu acho que o grande problema é que o presidente da República ele não tem segurança, ele não confia nessas reformas. Isso não são prioridades para ele, né? A prioridade, como a gente tem visto, tem sido a busca da reeleição e, obviamente, essas reformas mexem com interesses que foram criados ao longo do tempo no Estado brasileiro, né? Aquela velha discussão que a gente sempre tem dito, que muitos pagam a conta para poucos privilegiados. E essa reforma busca, na verdade, inverter esse modelo. Como isso acaba afetando os acordos políticos, eu acho que muito pouca chance disso acontecer. E, se acontecer, vai ser basicamente para dar uma sensação de que elas passaram, mas nada trarão de relevante, né? Eu acho que o que a gente precisa, inclusive, no debate das reformas, é começar por que elas são necessárias, né? Qual o objetivo delas, né? Quando a gente vê o Brasil aí, hoje, com 19 milhões de pessoas passando fome e 116 milhões de pessoas que, em pesquisa recente, disseram que não sabem o que vão conseguir comer no dia seguinte, quer dizer, essas reformas todas têm por trás exatamente isso. Uma das causas principais é o combate, um dos desafios principais é o combate à pobreza, né? Então, eu acho que não há esse entendimento, não há essa venda, não há essa dedicação por parte do governo. E, assim, então, acho que, apesar de todo o esforço, o desejo todo que a gente gostaria que isso acontecesse, acho muito pouco provável que isso venha a acontecer, né? Como engenheiro, sempre tive um raciocínio muito objetivo e racional e lógico. E na política você vê que isso nem sempre funciona, né? As pessoas são movidas aí, especialmente ainda no Brasil, muito pela sensação, muito pelo sentimento, né? E eu acho que a gente acaba falando muito no meio e pouco no fim. Então, eu acho que a gente deveria mudar muito o nosso discurso, talvez deixar a questão das reformas de lado e falar mais do combate à pobreza, falar mais do legado que a gente quer deixar para as próximas gerações, né? Então, acho que as reformas entram aí. Quer dizer, por exemplo, para mim, o combate à pobreza passa exatamente por a gente reverter tudo que foi feito no passado, né? Que ter uma economia mais aberta, ter uma simplificação tributária, capacitar as pessoas, especialmente com a educação básica de melhor qualidade. Então, acho que a gente tem que começar com o fim e depois introduzir o meio, né? É a mesma coisa do equilíbrio fiscal, quer dizer, a gente tem que deixar um legado, tanto do ponto de vista do meio ambiente quanto das contas públicas, razoável para as próximas gerações. Então, isso passa por uma responsabilidade fiscal. Então, acho que, acho que a gente tem que começar a falar mais dos fins e menos dos meios. Quer dizer, os meios são importantes, mas para um pedaço da população, não para todos, né? E no Brasil, infelizmente, associado a isso, acho que esse é um grande desafio que a gente tem como sociedade para 2022, é quebrar essa ideia de que a gente procura sempre um salvador da pátria, né? Então, os polos que a gente tem hoje, tanto o Lula quanto o Bolsonaro, são populistas que se vendem com esse discurso de que irão cuidar e resolver o problema das pessoas, quando a gente tem acompanhado que o Estado brasileiro atrapalha muito mais as pessoas do que ajuda, né? Então, acho que a tentativa é essa. Agora, uma coisa que eu sinto falta, e acho que é importante até a gente falar sobre isso, quer dizer, nós, formadores de opinião, independente ou não de termos participação política como candidatos, nós temos que nos envolver nesse debate, nós temos que participar, nós temos que fazer, vamos dizer, essa educação que as nossas lideranças, especialmente as políticas, não têm feito, né? As lideranças políticas, infelizmente, no Brasil, têm feito um processo de deseducação das pessoas, levando, e o Bolsonaro tem sido mestre nisso, a narrativa é o que vale, não são os fatos, né? Então, é sempre a construção de narrativas. E por isso, como sociedade, a gente avança muito pouco, né? Ficamos reféns das narrativas e não dos fatos. Houve um avanço, acho que você citou bem esse exemplo da solidariedade, que foi muito forte aí na pandemia, e a outra coisa que a gente não pode esquecer são os fatos, né? O Brasil, na última década, aí, teve queda de 8% na renda per capita, né? A gente está ficando mais pobre, o Brasil está ficando mais endividado, mais velho e mais pobre, né? Perdendo aí a capacidade de crescimento com bônus demográfico. Então, a realidade acaba falando mais alto, e acho que isso está batendo na percepção das pessoas, né? Quando a gente começa a ver essa rejeição maior
ao Bolsonaro, 50% das pessoas dizem que não acreditam em nada do que ele fala, né? Isso é impressionante para um presidente que está aí há 2 anos e pouco no mandato. Então, eu acho que está havendo essa percepção e isso vai se refletir de alguma forma nas urnas, né? Eu não vejo essa união acontecendo no primeiro momento. Eu acho que ela vai acontecer mais à frente. Por quê? Porque, primeiro, tem uma característica hoje que é um nivelamento muito grande de todos os candidatos nas pesquisas, né? Eu brinco que é todo mundo com 4%, mais ou menos 2%. Então, isso já dificulta você canalizar para um único candidato. Segundo, você tem todas as questões partidárias, né? A gente tem acompanhado aí a complexidade, o PSDB, eu acho que é um bom exemplo, com eventualmente 3 ou 4 candidatos numa prévia e talvez nem lançando candidatos, né? Dentro desse conceito de que a candidatura à presidência da República é uma candidatura que demanda muitos recursos do partido, eventualmente eles preferem alocar isso na eleição de deputados federais, porque isso depois se retorna lá na frente em mais fundo partidário, em mais fundo eleitoral e nos governos locais. Então, tem toda essa discussão que vai existir. Então, acho que tem a característica, tem aí, acho que os fatores, tem as agendas pessoais, tem os times diferentes de definição das pessoas para serem candidatos, tem as questões partidárias. Então, eu imagino que a largada será com alguns candidatos. E a gente precisa afunilar isso no início do próximo ano. Agora, é importante que nessa largada existam pontos de convergência para que depois o apoio de um para outro não pareça uma coisa incoerente, né? Porque você tem que ter pontos de convergência nessa discussão, nessa colocação. E aí eu acho que é fundamental, depois acho que vale a pena a gente explorar um pouco isso, é a participação da sociedade civil na criação dessa plataforma do Centro Democrático, mesmo que não exista ainda um nome definido. Mas se essa plataforma da sociedade civil conseguir trabalhar para mostrar o problema dos dois candidatos principais hoje, Lula e Bolsonaro, mostrar a necessidade de mudança, mostrar um projeto para o Brasil, ajudar no discurso, na divulgação, você pode ter, mais tarde, o candidato que vai estar usando essa plataforma, mas essa plataforma já vai sendo criada ao longo do tempo, né? Porque, assim, a minha preocupação é que eu, assim, fazendo uma imagem, quer dizer, eu vejo o Bolsonaro e o Lula meio que já numa corrida, cada um numa lancha, e os demais estão num caiaque remando. Quer dizer, se não tiver uma participação da sociedade civil para turbinar a andada dos demais, vai ser muito difícil, mesmo que haja uma união, quer dizer, só o somatório das intenções de votos não será suficiente. A gente precisa realmente montar um espírito de time, um espírito de equipe, para que isso funcione, que a gente tenha essa possibilidade de pôr alguém diferente no segundo turno, né? O que o Novo está pensando? Ele vai lançar um edital para buscar uma candidatura à presidência da República e também ao governo de alguns estados, né? Mas o objetivo principal, obviamente, uma bancada no Congresso, porque dentro daquilo que a gente falou, precisamos fazer as reformas e as reformas serão feitas no Congresso. Eles estão conversando comigo, que a ideia é que eu saísse, então eu vou receber esse convite. É uma coisa que tem que pensar profundamente, porque isso é um problema que a gente tem que mudar na política brasileira, né? Você ser candidato é um ônus muito grande, porque as pessoas transferem todas as demandas para aquele que se torna candidato. Então, no momento que você se torna candidato, você passa a ser, primeiro, alvo, nesse momento atual, de crítica dos dois lados, né? Você passa a ter uma exposição familiar, financeira, pessoal muito elevada. E, infelizmente, a nossa sociedade ainda é acostumada a cobrar daqueles que estão se candidatando. O que é natural, obviamente, mas você também precisa dar um apoio para os candidatos, né? Então, não é uma decisão fácil. Você acho que pensou aí em 18 sair, você sabe como é que esse é um processo. Então, é o seguinte, a minha preocupação, então, acho que o Novo vai lançar, vai ter essa demanda, mas eu acho muito importante, aí, especificamente no caso do Novo, nós voltarmos a ter um partido com um pouco mais de unidade em relação à avaliação do governo. Eu acho que a avaliação, a minha pessoalmente, é muito ruim em relação
ao governo Bolsonaro, e acho que a gente deveria migrar de uma linha de independência para uma linha de oposição clara, e, se possível, com a defesa do impeachment. Não porque o impeachment possa sair, mas eu acho que o impeachment é fundamental para uma marcação de posição em relação ao antagonismo que a gente quer ter ao governo, né? Então, e por todos os crimes de responsabilidade cometidos, né? Então, o novo, então, resumindo, terá sim uma candidatura à presidência, muito provavelmente, candidatura a majoritária em alguns estados, onde a gente tem uma presença mais forte, mas o foco será a bancada. Agora, a dificuldade toda nesse processo, como sempre, dentro do que, e até por ser um partido novo, é trazer gente qualificada para nos representar, né? Acho que o partido preza muito a questão da imagem, da qualidade. Então, assim, trazer pessoas qualificadas que possam ajudar no debate e que, se eleitas, possam fazer uma boa gestão, não sendo apenas bons candidatos, mas sendo também bons mandatários, esse acho que é a grande dificuldade que a gente ainda enfrenta na política brasileira, né? Eu sempre defendia, quer dizer, sempre defendia, eu defendo há mais ou menos um ano por dois motivos. Tinha um motivo interno, que era buscar dar unidade ao partido e, vamos dizer, fazer uma seleção daqueles que eram muito favoráveis a um governo Bolsonaro. Então, eu fazia isso porque eu achava que isso poderia ajudar a trazer uma unidade de volta ao novo. E o segundo é porque, avaliando os crimes de responsabilidade, ele de fato cometeu, né? Eu entendo que o clima político está aumentando, tanto é que a gente teve recentemente uma pesquisa aí da Folha, semana passada, que mostrava que 49% dos brasileiros já admitiam, já eram favoráveis ao impeachment, contra 46% que eram contra. E esse número era o inverso há um tempo atrás, né? Então, acho que essa questão da CPI, essa exposição dos fatos, que, na verdade, não muda muito do que a gente já sabia, mas de forma concentrada e colocada ali tão às claras, traz uma leitura melhor. E acho que o processo é um processo educativo, de mostrar para as pessoas o que foi feito de errado. E o discurso de que o impeachment para o Brasil e que é um problema, eu não compro muito isso, porque nas experiências recentes que nós tivemos, o processo pós-impeachment foi até uma época boa para o Brasil, de mudanças. Quer dizer, o que tem parado o Brasil é a incapacidade do presidente de governar e as prioridades erradas. Agora, dado esse esquema todo que existe hoje, a gente teve conhecimento esses últimos dias, por exemplo, desse esquema todo das emendas, né? Dos recursos aí do orçamento fictício. Quer dizer, todo esse processo acaba bloqueando e barrando, do ponto de vista prático, o impeachment. Mas eu acho que a tese é importante porque ela desgasta o presidente, e deixa claro para as pessoas o que foi feito de errado. Nesse primeiro momento, eu acho que vários dos pré-candidatos têm ainda uma primeira etapa, que é essa discussão partidária, né? Então, essa definição, isso é verdade, por exemplo, para citar três casos aí que estão muito claros, acho que isso é verdade no DEM, isso é verdade no PSDB, isso é verdade no Novo, então acho que terá esse processo. A gente tem alguns outros candidatos que não têm partido, que eu acho que estão num processo de definição se sairão candidatos ou não, né? A gente tem aí o Moro e o Huck nesse cenário, acho que alguns já um pouco já se definindo. Então, acho que a gente terá uma primeira etapa, essa definição. A segunda etapa, que me parece que irá acontecer, é esses nomes se lançarem. O que eu não acho ruim, eu acho bom, porque Sim. é mais gente trabalhando contra Lula e Bolsonaro. É mais gente divulgando ideias, é mais gente deixando a população alerta, eu acredito, e aí é uma aposta ainda, né? Mas eu acredito que no terceiro momento haverá sim uma união. Não sei se de todos, mas de boa parte, porque vai estar claro que é a única forma viável. Eu não vejo nenhum desses crescendo, e já suplantando o Bolsonaro muito rapidamente. É difícil. O Bolsonaro pode ter alguma pequena recuperação, pelo menos uma estabilidade, com a economia se estabilizando. A gente está vendo isso, né? Preço de commodities, a atividade voltando um pouco, a vacinação de uma forma ou outra vai avançar. Então, eu acho que vai haver essa consciência, até pela necessidade de união. E aí sim eu entendo que possa sim haver esse sentido mais amplo de trabalhar pelo Brasil e abrirem mão das candidaturas. Eu aposto nisso, né? Pelo menos das conversas que eu tenho tido
com a maioria deles, eu aposto que esse será o caminho.